Vamos supor que você esteja atrasado, você acordou tarde, enfim, você percebe que está atrasado. Nessa situação, você tem muito tempo ou pouco tempo para o seu compromisso? Pouco tempo, lógico, não é? Agora, vamos supor ao contrário, que você não está atrasado. O que acontece? O tempo que você tem para cumprir o compromisso é grande ou é pequeno? É grande. Muito bem. Esse conceito de tempo, de estar atrasado, está relacionado com o conceito de rapidez. O quão rápido você vai ter que fazer alguma coisa. E a rapidez pode ser traduzida também por velocidade. E é o assunto desse nosso bate-papo de hoje, certo? Então, assim, o que é velocidade? Sempre que alguém falar de velocidade, pense sempre, é a rapidez com que alguma coisa acontece. Hoje a gente vai falar da velocidade de um móvel, de um carro, de uma pessoa andando, mas não obrigatoriamente a velocidade é relacionada só com distâncias, né? Quando você olha para o carro, tem lá o velocímetro falando em termos de velocidade, você pensa sempre a uma distância em relação ao tempo. Mas eu posso ter outras velocidades. Então, por exemplo, a velocidade que uma fábrica produz alguns produtos, a velocidade com que você pode emagrecer no regime que você está fazendo, a velocidade que você pode tomar um banho, a velocidade, enfim, a todo momento que envolva um processo e um tempo, a todo momento que você relacione esses dois, a velocidade está inclusa. Então é muito importante você entender esse conceito de rapidez, velocidade, porque aí você pode transpor esse mesmo conceito para as outras situações. Para melhorar e aprofundar esse conceito de rapidez e velocidade, vamos usar um pouquinho de matemática, ok? Eu sei que muita gente não gosta, mas vamos lá, eu vou até na definição. Definição de velocidade escalar média. Variação de espaço pela variação de tempo. ΔS dividido por ΔT. O que significa cada um desses elementos? Primeiro, velocidade. Toda vez que você ouvir falar em velocidade, é a rapidez com que alguma coisa acontece. Ou muito rápido ou muito lento. Quando você ouve essa palavra escalar, significa o seguinte, que eu vou estar considerando somente o valor da velocidade. Porque a velocidade, no fundo, ela não depende só do valor. Depende da onde ela, para que lado que ela está acontecendo, porque é uma grandeza vetorial. Mas a gente vai ver isso daí num outro momento, certo? Nesse momento só a gente vai pensar em valor da velocidade, então por isso a gente chama de escalar. E média, porque a gente vai estar analisando um trecho do percurso. Então a velocidade escalar média devido a esse percurso que a pessoa fez, certo? Muito bem. Então, voltando para a fórmula. O ΔS significa variação de espaço. Esse triângulo aí que está na frente do S é a letra grega delta, que corresponde à nossa letra D do nosso alfabeto, é a letra D. D de diferença. Olha a definição de ΔS. É a diferença, é a variação do espaço. Então, espaço final menos o espaço inicial. Agora, por que diferença? Você já se perguntou? No fundo o que acontece é o seguinte, quando a gente quer entender alguma coisa, note isso, perceba isso, a gente compara, sempre a gente compara duas coisas para poder entender melhor. E uma das operações matemáticas que ajuda a gente a comparar é o menos. Por isso também ela é conhecida como diferença, é a diferença entre duas coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui, que é o que a gente vai usar. A situação de alguém que está viajando numa estrada e num certo momento está aqui nessa plaquinha marcando quilômetro 85, essa plaquinha é o espaço, é a posição que a pessoa se encontra. Não é o conceito de espaço que a gente usa no dia a dia, não é? Por exemplo, olha, essa sala tem pouco ou muito espaço. O espaço aqui na física vai representar o lugar, a posição que o objeto se encontra. Bom, então suponhamos o seguinte, a pessoa está passando numa estrada e num certo momento que eu liguei o cronômetro, ela está passando pelo quilômetro 85 aqui nesse meu exemplo, certo? Ela está caminhando e tal, daí na hora que eu travo o cronômetro eu vou olhar, ela está no quilômetro 229. De acordo com essa história, como que ficaria o ΔS? Bom, vai ficar espaço final, 229, menos o espaço inicial, que é o 85, não é isso? Vai dar aí 144.
Então, ΔS, variação de espaço, a diferença entre os dois espaços, dá 144. Então, 144 representa a mudança que ocorreu, o deslocamento que ocorreu. Ele passou do quilômetro 85 e deslocou 144 e chegou no 229. Então, o deslocamento, a diferença entre essas duas posições me mostram esse deslocamento, certo? Se eu tivesse contado a história diferente, ao contrário, então, por exemplo, a pessoa estava andando na estrada, o carro, etc. Aí eu liguei o cronômetro quando estava na posição 229 quilômetros. E aí, quando ela passou pelo quilômetro 85, eu travei o cronômetro. Então a história agora foi ao contrário. Se eu colocar na expressão, na definição de variação de espaço, vai ficar 85 menos 229, que vai dar menos 144. Então, você já notou, o 144 é o mesmo valor, o deslocamento foi o mesmo, só que aparece um sinal agora. O sinal de mais indica que ele deslocou aumentando os espaços. O sinal de menos significa que ele deslocou no sentido oposto. Então ele diminuiu os espaços. Uma coisa importante é assim, quando o ΔS dá positivo, significa que o espaço vai aumentando. A gente chama esse movimento de progressivo. Quando ele anda no sentido contrário, o espaço está diminuindo, a gente chama esse movimento de retrógrado. Então note que quando eu mantenho esse final menos inicial, eu sempre sei se no final foi maior ou menor que no início. Ou seja, se ele foi para frente ou se ele foi para trás. A mesma coisa, por exemplo, de um regime. Você estava lá, eu estou com 70 quilos, certo? Aí eu passei para 72. Então o delta foi de 2. Agora, vamos supor que eu estou com 70 quilos e fiz um regime. Passei para 68. Meu delta deu quanto? Menos 2. É isso aí, porque diminuí, certo? Então esse menos tem esse significado, certo? Muito bem. O próximo conceito importante dessa expressão da velocidade escalar média é o ΔT. ΔT, de acordo com a ideia lá do ΔS, é o final menos o inicial. Então, é o tempo final menos o tempo inicial. No exemplo, suponha que o carro estivesse no quilômetro 85, o relógio marcava 5 horas. E quando passou pelo 229, marcava 7 horas. Certo? O que vai dar? ΔT, 7 horas, tempo final, menos 5 horas, tempo inicial. Vai dar aí 2 horas. Então, o intervalo de tempo nesse deslocamento foi de 2 horas. Note que esse intervalo de tempo sempre vai dar positivo. Diferente do ΔS, o ΔT sempre é positivo. Por quê? Porque é lógico. Você sabe a resposta, não é? Porque o tempo sempre vai aumentando. Ele não volta para trás, certo? Muito bem. Juntando tudo isso agora, na expressão da velocidade escalar média, vai ficar velocidade escalar média, 144 que eu achei para ΔS, dividido por 2. Aí aparece a segunda operação matemática, que é a divisão. Como eu lhe falei, para a gente entender, a gente tem que comparar. E a divisão é uma outra maneira de comparar. No caso, eu estou comparando distância em relação a tempo. Agora, olha só o conceito que é utilizado nessa conta aqui. E você sabe. Por exemplo, lembra daqueles problemas do Fundamental 1? Joãozinho tem 144 figurinhas e quer separar entre 2 amigos. Como é que você faz o problema? Lembra? Você falava assim, 144 figurinhas por 2 amigos, para cada amigo vai ser 144 dividido por 2, vai dar 72. 72 figurinhas para cada amigo. Então, olha só, na hora que eu faço essa divisão, significa isso. Quantos no numerador vão para cada um desse denominador? Então, nesse nosso caso, 72 quilômetros por hora, certo? A última coisa que eu tenho que falar aqui desse nosso bate-papo, desse nosso encontro, é a respeito da mudança de unidade. Porque, assim, muitas vezes, quando você está fazendo uma prova, um vestibular, enfim, não obrigatoriamente se usa essa unidade, o quilômetros por hora. Eu sei que no dia a dia a gente usa o quilômetro por hora no velocímetro, nas placas, sempre você vai encontrar em quilômetros por hora. Agora, o Sistema Internacional de Unidades utiliza o metro por segundo. E muitas vezes, então, o problema, ou ele pede a resposta
em metros por segundo, né, e você, como eu fiz aqui, você obteve em quilômetros por hora, e você precisa fazer a transformação, ou pode acontecer o contrário também. Mas vamos ver como que a gente transforma primeiro, de quilômetro por hora para metro por segundo. É muito fácil. Olha só, 1 quilômetro, quantos metros tem? Essa letra K representa sempre 1000. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Como a letra K representa sempre 1000, então, por exemplo, km é 1000 metros. É isso que eu vou colocar aqui. Se fosse kg, é o quilograma, 1000 gramas, certo? Então, substitua aí o quilômetro, por 1000 metros. A hora, eu quero substituir por segundos. Um pouquinho mais difícil, né? Vamos pensar. Uma hora, quantos minutos tem? Uma hora tem 60 minutos, certo? Cada minutinho tem quantos segundos? 60 segundos. Então, se eu multiplicar 60 minutos vezes 60 segundos, que vai dar 3.600, eu vou achar o total de segundos que tem em uma hora. Então, uma hora sempre tem 3.600 segundos. Vou substituir aqui. Então, no lugar de uma hora, 3.600. Então, minha continha vai ficar 72 vezes 1000, né, metros. Eu tirei o quilômetro, pus o metro. E no lugar da hora, 3.600. Então, é só fazer essa continha, eu já transformei. Só que antes de fazer essa continha, eu posso simplificar. Eu posso cortar o 0 com 0, 0 com 0. Na hora que eu corto o 0, fica 3,6. Então, fazer a conta 72 vezes 1000 dividido por 3.600 é a mesma coisa que fazer a conta 72 vezes 1 dividido por 3,6. Muito bem, essa conta aí vai dar 20. Então, 72 km por hora representa 20 metros por segundo. É a mesma coisa, hein? Tá? Então, não vai achar que são duas coisas diferentes porque são números diferentes. Se eu falar para você, olha, o camarada percorre 72 km a cada hora. É a mesma coisa que falar o seguinte, ó, a cada segundo ele anda 20 metros. É a mesma rapidez, é a mesma velocidade, dita de formas diferentes. É como se a gente estivesse falando em duas línguas diferentes, em português e inglês. Apple é uma maçã em português. Então, maçã e Apple é a mesma coisa. Eu estou usando palavras diferentes para designar a mesma coisa. No caso, eu estou usando números diferentes para representar a mesma rapidez, certo? Porque eu mudei de unidades. Agora, eu fiz questão aí em cima de simplificar o número, porque essa situação aparece muito. Então, acontece muito de você ter que transformar de quilômetros por hora para metro por segundo. O que a gente fez aí? Dividiu por 3,6. Então, guarde isso porque é importante. Você pode até perguntar, tem que decorar? Eu não posso deduzir? Pode. Só que assim, não vale muito a pena você ficar deduzindo sempre que você tiver que resolver um problema mais extenso. É importante que você tenha isso daí, né? Carregue isso daí na memória. Faz parte, tem que fazer parte da sua bagagem, do seu repertório. Tá? Eu sei que muita gente fala, não, eu deduzo na hora. Mas é que se você for deduzir, você primeiro vai gastar tempo para deduzir isso daí. E você sabe que se você está numa prova, num vestibular, o tempo é muito reduzido. E segundo, que toda vez que você vai deduzir alguma coisa nesse sentido, você é obrigado a esquecer todo o resto, porque a nossa memória não comporta tanta coisa. Na hora que você deixa todo o resto de lado para deduzir isso daqui, que é um problema, então você tem um problema grande, você vai lá deduzir como que transforma quilômetro por hora para metro por segundo. Existe a grande chance de você esquecer o que você estava fazendo lá. Aí você tem que retomar de novo e aí você gasta muito tempo, certo? Então é importante que você tenha em memória assim, algumas coisas. Uma delas é que para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Tem que saber também por quê, né? Mas é bom saber isso daí de cor, certo? Agora, e se fosse o contrário? Se eu tivesse uma velocidade em metro por segundo, eu quisesse transformar em quilômetro por hora. Sabe a resposta? Sabe, né? Se para passar de quilômetro por hora para metro por segundo eu divido, para fazer o contrário, é só multiplicar. É isso aí. Tranquilo, né? Muito bem. Então, passamos aí pelo conceito de velocidade escalar média. Agora, o que é importante? É importante que você treine,
treine, treine, treine, que é o outro aspecto para que você consiga aprender de verdade. Muita gente acha assim, não, já sei a fórmula, acabei de decorar, mas é importante você saber utilizar. Então, quanto mais vezes você treinar, comece com os problemas bem simples, mas você vai aprender e aí em problemas mais complexos, você vai utilizar isso daí de uma forma eficaz. E esse é o objetivo nosso, que você consiga pegar problemas bem complexos e resolver. Se usar esse conceito de velocidade escalar média, eu tenho certeza que já está dominado, certo? Até a próxima então. Tchau!